Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Justiça Federal do Pará acolhe denúncia do MPF contra militares acusados de tortura e sequestro durante a ditadura militar. As eleições municipais estão chegando. No Paraná, um vídeo alerta eleitores e candidatos que comprar e vender voto é crime. Em Santa Catarina, iniciativa do Ministério Público Federal garante vagas para alunos com deficiência no ensino fundamental. E veja também, no Distrito Federal, o drama de aprovados em concurso público que não são convocados para tomar posse. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O golpe militar de 1964 instituiu a ditadura no Brasil, que durou 20 anos. Na época, os que resistiam ao regime faziam duas escolhas: deixavam o país em protesto ou lutavam pelo restabelecimento da democracia. A repressão aos militantes políticos foi mundialmente noticiada e incluiu tortura e mortes. No Pará, a Justiça Federal acolheu uma denúncia do Ministério Público Federal contra 2 militares do alto escalão acusados pelo sequestro de integrantes do principal movimento de luta armada contra o regime militar, a Guerrilha do Araguaia. Livros, recortes de jornais, documentos e declarações de emprego. Qualquer coisa que possa lembrar ou definir o paradeiro do irmão de Eliane é bem-vinda para a família Teodoro de Castro. Ela, que faz parte do Comitê da Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal, conta que o irmão desapareceu durante o regime militar. O último contato feito com a família foi em 1970. Quando parou de chegar carta em casa, notícia dele e tudo, aí meus pais começaram a ficar muito preocupados. Então, minha mãe começou a soltar foto dele na clandestinidade, não tinha resposta de nada. Aí a gente soube que o Genuíno tinha sido preso e que ele estava sendo transferido para o Paulo Sarazate, no Ceará, em Fortaleza. Aí eu falei para meu pai, eu vou lá. E fui, conversei com ele e ele me confirmou que meu irmão realmente estava e que seria impossível ele ter saído vivo. Eliane é de Fortaleza, mas mora em Brasília com a família. O irmão dela, Antônio Teodoro de Castro, também conhecido por Raul ou Ceará, teve que deixar a Universidade Federal do Ceará em 1969 para fugir da perseguição política. Ele foi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde integrou o Grêmio Estudantil, cursou farmácia e se tornou membro do Partido Comunista do Brasil. A Guerrilha do Araguaia foi um movimento político de esquerda que aconteceu no sul do Pará na década de 70. Era formada por militantes do Partido Comunista do Brasil e tinha como objetivo combater a ditadura militar. Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, 61 militantes participaram da guerrilha. Apenas 6 sobreviveram. No Pará, a Justiça Federal acolheu denúncias feitas pelo MPF contra o coronel reformado do Exército, Sebastião Curió Rodrigues, e o major reformado Lício Augusto Maciel. Com isso, os dois vão ser julgados pelo crime de sequestro qualificado de militantes. Nós temos claramente documentos que indicam a prisão das vítimas, que indicam a vinculação dele com esse fato. E há também um momento diferente, um momento em que você tem uma possibilidade maior de abertura de acesso aos dados que ficaram durante muito tempo escondidos. Embora esses dados não sejam completos, embora visivelmente uma parte importante desses documentos oficiais tenha se extraviado, desaparecido ou estejam até hoje escondidos em algum canto, o conjunto deles permite uma visão mais clara do que aconteceu naquele momento. Segundo as denúncias, o coronel Sebastião Curió teria comandado a repressão à Guerrilha do Araguaia, junto com o major Lício Maciel. Durante a ação do Exército em 1974, eles teriam ordenado o sequestro dos militantes Hélio Luiz Navarro Magalhães, Maria Célia e Thelma Regina Correia, Daniel Ribeiro Calado e Antônio de Pádua Costa. Segundo testemunhas, eles foram torturados física e moralmente e mortos. Os militantes são considerados desaparecidos políticos. Para o procurador da República, o Biratã Caseta, a prática caracteriza crime continuado, já que os corpos das vítimas nunca foram encontrados. Entendemos, a partir de 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, que enquanto os corpos não aparecerem, enquanto informações oficiais não forem dadas às famílias sobre o que aconteceu com elas, elas estão ainda no crime continuado, num crime permanente de sequestro. Essa constatação levaria então à punição
dos acusados pelos crimes de sequestro e, eventualmente, se os fatos mudarem lá na frente, alguma outra punição, quer pelo homicídio, quer pela ocultação de cadáveres, mas tudo isso trabalhando em cima de dados concretos que nos deem datas, que nos deem certeza de que essas pessoas morreram. Esta advogada criminalista, que integra a Comissão Nacional da Verdade, afirma que o fato da Justiça Federal aceitar a denúncia do MPF confirma o entendimento de que crimes como esse ainda estariam em curso. O que a juíza fez foi despolitizar a interpretação de uma questão, de um crime, que é o crime de sequestro, e que em todos os manuais de direito penal que nós conhecemos, e eu sou criminalista, é um crime permanente, quer dizer, é um crime que a consumação se prolonga. Então esse crime, enquanto não aparece o sequestrado, é um crime que está em curso. Nem incide prescrição, nem incide anistia, porque é um crime que não terminou na década de 70 ou de 80, mas está acontecendo. A Comissão Nacional da Verdade tem até 2014 para apurar violações aos direitos humanos ocorridas no Brasil entre os anos de 1946 e 1988, principalmente de 64 a 85, quando o país viveu sob o regime militar. Enquanto transcorrem as investigações, Eliane de Castro confessa ver na atuação do MPF e da Justiça Federal uma esperança de mudar o fim dessa história, que mancha a trajetória política do Brasil, e de ver o coronel reformado Curió ser punido pela morte do irmão. Eu quero que ele seja condenado, que saia em todos os lugares que ele é uma pessoa condenada, porque ele é um assassino, é um exterminador, tanto ele quanto o Ulício Maciel, e espero de coração que a condenação chegue. Os advogados dos militares acusados no processo foram procurados por nossa reportagem, mas não quiseram falar sobre o caso. O trabalho escravo no Brasil ainda é uma realidade e ameaça os direitos humanos de muitos trabalhadores. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a prática tem duas características: o uso da força e a privação da liberdade. Para debater formas de combater o problema, o MPF em Tocantins está promovendo audiências públicas. A agropecuária é a base da economia do Tocantins. O meio rural é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do estado. Mas, muitas vezes, cercas e porteiras escondem um crime desumano, o trabalho escravo. Nos últimos anos, o Tocantins esteve no topo do ranking escravagista. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, de março de 2003 a agosto de 2012, foram registrados no Brasil uma média de 250 casos por ano de trabalho análogo ao escravo. Só no ano passado, mais de 2.500 trabalhadores foram libertados. Nos últimos 3 anos, podemos dizer que observamos uma certa estabilização e recuo do número de ocorrência. Esperamos que isso corresponda à realidade, porque nem todas as situações são denunciadas e nem todas as denúncias são fiscalizadas. Para combater essa prática criminosa, o Ministério Público Federal, em Tocantins, tem promovido audiências públicas nas áreas do estado onde foram descobertos casos de trabalho escravo. A proposta é denunciar e debater o tema com a sociedade. A primeira audiência foi em maio, no município de Taguatinga, região sudeste do Tocantins. Desta vez, Colinas do Tocantins, que fica a noroeste do estado, foi escolhida para sediar o debate. Na cidade, foram detectadas 40 situações de trabalho escravo. O trabalho acontece em parceria com a COETRAI, Comissão para a Erradicação do Trabalho Escravo. Participaram do debate representantes do Ministério Público Estadual, da Procuradoria Regional do Trabalho, da Defensoria Pública e da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, além do público em geral. Eu acho uma atitude muito válida, porque finalmente a gente vê que o poder público está se posicionando diante dos acontecimentos, porque antes você via as coisas, denunciava e ficava por isso mesmo. Hoje não, hoje a sociedade, o poder público estão se mobilizando, isso é muito bom. Para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Victor Maris, as audiências públicas estão cumprindo o papel de envolver a sociedade no debate sobre o assunto e nos compromissos para acabar com o trabalho escravo no Brasil. Nós lutamos para a implementação do Plano Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo
e, dentro das nossas atribuições constitucionais, processamos criminalmente os empregadores que incorrem nessa prática. Antes da audiência de Colinas, foi assinado um termo de cooperação técnica com mais de 10 órgãos públicos e organizações não governamentais. O objetivo é dar mais efetividade à política de combate ao trabalho escravo no país. A assinatura desse termo de cooperação representa um momento de virada na repressão, no combate e na prevenção do trabalho escravo no Tocantins. A proposta do Ministério Público Federal foi muito acertada, porque ela descentraliza, ela busca braços onde a COETRAI não conseguiria ir, que são as regiões, principalmente aquelas mais afetadas, onde tem mais denúncias. Uma nova audiência pública sobre trabalho escravo está prevista para ser realizada ainda este ano na região de Bico do Papagaio, ao norte de Tocantins. No próximo bloco, em Santa Catarina, a iniciativa do MPF garante reserva de vagas para alunos com deficiência no ensino fundamental. E no Distrito Federal, a angústia de aprovados em concurso público que não são chamados para tomar posse. Daqui a pouco.